Governador, meu primeiro questionamento é: a questão da segurança pública no estado de São Paulo ganhou notoriedade, sobretudo pela forte ação do governo estadual no Guarujá. Ao mesmo tempo em que na economia, só nos primeiros 8 meses de gestão, o estado recebeu 200 bilhões de investimentos. Comparado à realidade federal, sob o governo federal, a segurança pública e o método do governo federal é questionado de forma muito dura. E também, só para comparar com o investimento externo, houve uma redução de 27% em comparação ao primeiro semestre do governo Bolsonaro, agora no governo Lula, menos investimento externo. Como manter essa meta de segurança pública do governo do estado de São Paulo, que ganhou apoio da população, esse nível de investimento sob a lógica de Brasília? Olha, Piotr, primeiro deixar claro, que quando a população escolheu o governador Tarcísio e, consequentemente, sua equipe para cuidar de São Paulo, ele esperava de nós esse tipo de atitude. No nosso governo, em primeiro lugar, o policial, esses homens e mulheres das forças de segurança são valorizados. Nós, em todas as ações, entendemos que eles estão lá cumprindo corretamente a sua missão. A partir daí, claro, se existirem maus profissionais, isso tudo pode ser apurado, investigado, mas o que nós tínhamos de realidade até então era, primeiro, o policial era acusado de ter agido incorretamente dentro de uma ação ou de uma operação. Nosso raciocínio é o contrário e nós vamos continuar valorizando as forças de segurança, não só nesses primeiros meses também, com aumento efetivo salarial, como nunca tinha sido visto, até 34% de aumento, 20% em média, concursos públicos agora para a Polícia Civil, para a Polícia Militar. E pela primeira vez também, ao longo dos últimos anos, a gente viu um governador, nosso governador Tarcísio, nomeando um policial militar para ser o secretário de Segurança Pública. Há muitos anos se dizia que não podia ser nem policial militar, nem policial civil, foram promotores, juízes que acabaram assumindo a carreira de segurança pública e o nosso governador Tarcísio fez diferente. Colocou lá o Derrite, um homem da rota de operações à frente da Secretaria de Segurança e, mais do que isso, ao lado dele o Nico, secretário executivo e um delegado da Polícia Civil também de operações. Não é à toa que os resultados já começam a aparecer, apreensões, recordes, produtividade, a operação citada no Guarujá, com um grande volume de apreensões, criminosos e procurados, mais de 250 procurados, 600 prisões que ocorreram. Esse tem que ser o foco, assim como o foco no desenvolvimento. Não existe programa social melhor do que o emprego. Quando a pessoa com dignidade, Piotr, vai para sua casa e consegue sustentar a sua família através do emprego. E nós começamos a gestão focados em simplificar a vida do empreendedor. Eu venho da iniciativa privada, sou empreendedor, sei das dificuldades que o empreendedor, eu costumo dizer que se os políticos não atrapalharem os empreendedores, já está bom demais. Se puder ajudar um pouquinho, melhor ainda, e é isso que o governador Tarcísio vem fazendo ao lado do nosso secretário Jorge, dos secretários envolvidos, do próprio Samuel Kinoshita. Em pouco tempo nós editamos mais de 11 decretos de benefícios fiscais, fizemos com que empresas como a Toyota, por exemplo, recuperasse créditos de impostos, de ICMS, de exportação, entre outras empresas, e anunciasse na sequência grandes investimentos, e esses 200 bilhões de fato de investimentos anunciados. E mais do que isso, 300 mil empregos gerados nesses primeiros 8 meses. 300 mil novos empregos gerados no estado de São Paulo. É preciso dar o exemplo. Você só não falou um fato. Além dos resultados do governo federal serem o inverso, a gente tem aumento de gastos públicos. E aqui a gente tem feito a nossa lição de casa, fazendo com que o estado possa ser mais enxuto e simplificando a vida do empreendedor. E, lamentavelmente, a gente vê também um movimento contrário, só pensando em como a cada semana a gente vê uma notícia de um novo imposto, uma nova forma de cobrança de impostos sobre o empreendedor e sobre o cidadão brasileiro. Governador, eu só vou me aprofundar nessa questão, me permita. Eu tenho uma realidade em Brasília hoje que, além do ministro da Justiça ter uma visão, ao que parece, muito diferente, ele deu uma declaração que achou que aquela primeira ação no Guarujá teria sido exagerada. Bom, primeiro, antes, inclusive, de se informar com o próprio governo do estado. Porque nós somos uma federação no papel, não de fato. Recentemente a gente tem uma série, falando sobre questões econômicas, decisões que vêm não só de Brasília, que tem afastado o investimento externo no país,
como insegurança jurídica que vem do Supremo Tribunal Federal. E até recentemente, agora, a ministra Carmen Lúcia, que deu 5 dias para o governador de São Paulo se manifestar acerca da homenagem lá, acho que da nomeação de um viaduto, se não me engano, com o nome de Erasmo Dias. Aliás, que eu que assinei o projeto de lei. Eu não me lembro de ministro supremo dar 5 dias para governador se manifestar sobre esse tipo de questão. Mas, enfim, como lidar com tudo isso? Olha, eu vou falar, só aproveitar essa oportunidade para dar uma resposta específica, né? Se defende tanto a democracia, veja que é uma homenagem aprovada pela Assembleia, proposta por um deputado, sim, aprovada pela Assembleia, em sua maioria, encaminhada, então, ao Executivo para sancioná-la. E por que eu digo a importância de sancionar uma homenagem, independente de quem for, né? Inclusive, eu posso dizer aqui já de pronto, se a Assembleia Legislativa aprovar uma homenagem para o Fidel Castro e eu for o responsável por assiná-la, eu vou respeitar o Poder Legislativo que resolveu homenagear o Fidel Castro, ainda que eu seja contra homenagear o Fidel Castro, mas como governador em exercício, à época, eu assinei, então, esta homenagem ao Erasmo Dias, respeitando a democracia. É diferente, por exemplo, de uma política pública aprovada na Assembleia que vá de encontro e não ao encontro de um desejo do Executivo Estadual. Aí é possível você fazer um veto, uma adequação naquele projeto, é completamente diferente de uma homenagem feita democraticamente pela Assembleia de São Paulo e, consequentemente, foi aprovada. Eu sempre vou defender. Então, é estranho a gente ver pessoas que defendem a democracia, mas para situações e circunstâncias específicas. Eu vou continuar defendendo a democracia e respeitando os poderes, seja o legislativo, o judiciário. Portanto, eu acho que também essa explicação inoportuna, mas vamos com respeito responder, né, ao Poder Judiciário esse questionamento, mas tenho certeza que ela deve entender também a importância de se respeitar os poderes democráticos, seja ele legislativo, o executivo, o judiciário. A federação, o senhor disse, que está escrito na Constituição. O Supremo entender que somos uma federação. Exatamente, né? Aliás, o próprio ato da explicação já nos causa uma certa estranheza, mas a gente com toda educação vai mostrar a importância de se respeitar também esse tipo de votação na Assembleia.